Bom, pessoal, gostaria de fazer primeiramente todos bem-vindos a essa videoaula em razão do coronavírus, em razão da suspensão das aulas. A gente optou por tentar modelar da melhor forma que pudéssemos atender aos interesses dos alunos nesse primeiro momento e efetivamente vamos buscar aqui nessa videoaula tratar sobre uma temática que trataríamos em sala de aula, que é basicamente a metodologia científica e a aula específica sobre o método científico. Bom, dando início então à estrutura dessa proposta, quando a gente pensa no conhecimento científico, a gente vai identificar que o conhecimento científico ele vai muito além do senso comum. Vimos nas aulas anteriores, presencialmente, que a perspectiva do senso comum é sempre de uma lógica de estrutura, onde não há muitos critérios científicos, não há muita perspectiva de compreensão de metodologias, de compreensão de busca do conhecimento. Em contrapartida, o conhecimento científico, indo para além desse conhecimento do senso comum, ele tem como objetivo estruturar-se a partir de determinados métodos. Esses métodos buscam analisar o conhecimento e investigar objetos, fatos e coisas a partir de suas causas, efeitos e as suas leis próprias. No final das contas, quando a gente olha para a estrutura do conhecimento científico, a gente vai perceber que o conhecimento científico ele busca explicar as suas razões e conclusões. Bom, quando a gente pensa no método científico ou no conhecimento científico, ele vai surgir ou vai se aperfeiçoar a partir dos séculos XVI e XVII. Então, entre aí os séculos XVI e XVII, o conhecimento científico ele vai buscar identificar provocações a partir de determinadas reflexões. Talvez dos pensadores mais importantes nesse primeiro momento, ou nesse início do conhecimento científico, seja Nicolau Copérnico, Francis Bacon, Galileu Galilei e René Descartes. E se a gente parar para observar o que pensa cada um desses filósofos ou cada um desses pensadores precursores do conhecimento científico, a gente vai perceber que Galileu ele estabelece as bases da sua ciência a partir do conhecimento experimental. Ou seja, o método científico, num primeiro momento, surge a partir de observação. E aí, a partir justamente da observação de casos particulares, se chegaria a uma lei geral. A partir da observação de um determinado fato, de uma determinada relação entre objetos, ele vai tentar identificar leis gerais que possam surgir a partir daí. Francis Bacon não vai muito longe dessa perspectiva de Galileu. Então, ele vai reforçar o valor da experimentação na identificação das causas e efeitos. Para Descartes, somente a partir da razão e do pensamento seria possível identificar a relação de conhecimento. Ou seja, diferentemente de Galileu e Bacon, que vão identificar a geração de conhecimento a partir da reflexão e de uma observação, para René Descartes, esse conhecimento só é possível ser alcançado a partir de um processo racional, a partir de uma perspectiva, de um pensamento racional. De certa forma, a gente vai identificar que há duas estruturas iniciais para se identificar o conhecimento científico. Essas duas estruturas elas buscam estabelecer algumas bases a partir dos métodos para se chegar a determinadas conclusões. Ou seja, para Bacon e Galileu, a gente vai perceber que a observação é o ponto central, enquanto para René Descartes e outros filósofos
o conhecimento só é possível a partir de um processo racional, a partir de um processo interno do observador, do cientista, pensando e buscando atingir o conhecimento a partir de um procedimento racional. Então, pensando em estrutura de conhecimento, a gente tem, num primeiro momento, a gente tem a leitura de dois procedimentos para se chegar a conclusões científicas. Se a gente parar para observar o pensamento kantiano, que também tem as suas bases no conhecimento científico, ele vai, de certa forma, juntar essas duas estruturas, o que futuramente a gente pode trabalhar a partir da perspectiva do pensamento epistemológico, que é a observação e a racionalidade atuando juntas para se chegar a conclusões científicas. Independentemente das estruturas metodológicas que a gente vai utilizar para chegar à conclusão científica, seja ela epistemologia, seja ela experimentação, seja ela racionalidade, o fato é que todo procedimento científico ele busca a precisão e busca também identificar um determinado objetivo. Ou seja, a partir de um olhar de observação ou de reflexão ou da junção dessas duas estruturas, eu vou dar mais precisão ao conhecimento e eu vou buscar estabelecer quais são os objetivos que aquele conhecimento quer respaldar. O que vem, de certa forma, a possibilitar o estudo e a descoberta e o desenvolvimento entre objeto, fatos e coisas. A partir de determinadas técnicas, se estabelece relações entre objetos, fatos e coisas. Percebam que, quando a gente para observar a estrutura do conhecimento científico, ele tem uma série de critérios e uma série de elementos que podem permitir, ou que vão, no final das contas, permitir que o homem ele busque prever os acontecimentos da natureza. Então, se a gente olha, inclusive, para o que tem acontecido hoje, no nosso dia a dia, essa suspensão de aulas, essas preocupações que a gente vem tendo, elas surgem a partir de uma determinada reflexão que se pode fazer a partir do conhecimento científico. Ou seja, como se dará a contaminação de algumas pessoas, como se comporta um determinado vírus a partir de uma determinada circunstância, quais são as condições climáticas mais propícias ou menos propícias. Ou seja, a partir de técnicas científicas e a partir de um conhecimento científico angariado ao longo dos últimos anos, a gente consegue estabelecer quais seriam os impactos na nossa sociedade de um determinado acontecimento. Então, a ciência, de certa forma, ela vai buscar, a partir de uma análise científica e de um determinado conhecimento, buscar prever o que será da nossa sociedade no futuro. Então, percebam que esses métodos, eles não são utilizados apenas para estudo de uma perspectiva dos objetos da natureza, mas também da forma de comportamento de um determinado indivíduo, de como a sociedade vai se comportar a partir de determinadas características e consequências. Ou seja, quando a gente pensa no conhecimento científico, ele não serve tão pura e simplesmente para uma análise que foi feita lá inicialmente, mas para todos os campos de conhecimento. Então, para estudo da sociologia, para estudo da biologia, para estudo da filosofia, de certa forma, inclusive, segundo alguns autores, para estudo, inclusive, da dinâmica do direito. No final das contas, possibilita determinadas ações humanas mais eficientes e seguras a partir desses conhecimentos angariados ao longo de um determinado tempo. Além disso, a ciência começa a se especializar cada vez mais, perdendo o seu caráter geral, o que possibilita que a gente crie diversos ramos de conhecimento dentro da ciência. Com o passar desses anos,
a gente vai perceber, além dessa especialização da ciência, que o conhecimento ele busca cada vez mais estabelecer critérios mais rigorosos para chegar em determinadas conclusões. Ao longo desses últimos dias, pudemos perceber que alguns estudos científicos vêm sendo apresentados para demonstrar como se comportaria a disseminação do vírus a partir da adoção de determinados comportamentos. Obviamente que a ciência ela tem muito a contribuir nisso e o método científico também. Então, a gente se utiliza cada vez mais de critérios e métodos científicos mais rigorosos, buscando cada vez mais precisão e certeza nessas estruturas de conhecimento. Para isso, a ciência ela busca construir métodos que possam possibilitar o controle, sistematização, revisão e segurança de determinadas perspectivas. Então, o método científico ele vai nos ajudar na perspectiva de exercer um certo controle sobre determinada pesquisa. Ele permite também uma ideia de sistematização. Isso quer dizer que a cada etapa, a cada passo que eu der, eu preciso ter critérios específicos, observâncias específicas e análises específicas que precisarão ser feitas ao longo dessa pesquisa. A possibilidade de revisão. Quando se faz uma determinada pesquisa, se chega a uma determinada conclusão e eu posso revisitar todos os procedimentos dessa pesquisa. Posso inclusive refazê-la utilizando os mesmos métodos e aí então eu chegarei na mesma conclusão. Percebam que todos esses elementos, controle, sistematização e a possibilidade de revisão dos processos científicos faz com que eu dê aquele conhecimento gerado por essa pesquisa, com bases metodológicas, maior segurança. A sociedade tem muito a se beneficiar desses trâmites e desses procedimentos. Dentro da estrutura do conhecimento científico, a gente vai perceber que há determinados critérios que devem ser observados. O primeiro deles é o objetivo. Quando se pensa numa pesquisa científica ou quando se pensa no conhecimento científico, o objeto talvez seja um dos elementos mais importantes. O objeto é o que eu desejo analisar. O objeto ele se materializa na perspectiva de qual é o conteúdo ou quais são os elementos que eu desejo observar, quais são os elementos que eu desejo refletir. E se a gente traz isso tanto da biologia quanto do direito, a gente vai perceber que na biologia, quando eu quero analisar um determinado ser vivo, eu vou fazer um corte objetivo sobre esse ser vivo. Quero estudar o comportamento dos leões, quero estudar como se dá a relação entre os leões na savana africana. Ou, se a gente pega inclusive o pensamento kelseniano, que talvez dentro da estrutura do direito tenha sido o primeiro autor a identificar um objeto claro para o direito, ele vai dizer que o objeto do estudo do direito é a norma jurídica. Então ele vai se debruçar sobre esse objeto e tecer reflexões sobre esse objeto. É importante notar que dentro da perspectiva de características do conhecimento científico, a gente tem o conhecimento científico como um processo homogêneo. Ou seja, no final das contas, a gente não analisa um corte puramente específico, mas a gente também estuda como os demais elementos vão se relacionar com essa estrutura. No final das contas, há uma análise sobre leis gerais que implicam dentro desse objeto. Ou seja, como esse objeto ele se torna um centro de reflexões ou um centro capitalizador de outros elementos que vão se concretizando nessa estrutura. Uma terceira característica do conhecimento científico é a possibilidade de diferenciação. Essa diferenciação ela se materializa na perspectiva de que determinados objetos colocados lado a lado, eu posso refletir sobre o que os diferencia.
Por exemplo, na biologia, o que diferencia um mamífero de um réptil, ou de um animal aquático de um animal terrestre? Então, é possível, dentro da ciência ou do conhecimento científico, estabelecer diferenciações. Como se dá a relação entre direito público e direito privado? Como se dá a relação entre direito constitucional e direito administrativo? É importante diferenciá-los? Quais são as suas características diferenciadoras? Uma quarta característica do conhecimento científico é a possibilidade de se libertar dos medos e das superstições. A gente percebeu lá no estudo da mitologia que determinadas características vão moldando a estrutura narrativa desses pensamentos. E a sociedade, no conhecimento do senso comum, ela vai tornando o conhecimento a partir de determinadas perspectivas de superstições de uma determinada sociedade, e essas superstições podem ser moldadas a partir dos medos que essas determinadas sociedades têm. Como, por exemplo, o medo de passar debaixo de escada, o medo de gato preto, a ideia lá da sua avó dizendo que há um risco muito grande em misturar leite com manga. Então percebam que esses conhecimentos que vão sendo gerados nesse conhecimento de senso comum, ele surge a partir de um certo receio, um conhecimento não sistematizado. As pessoas, a partir dos seus medos e das suas superstições, vão gerando conhecimento. O conhecimento científico, ele busca quebrar essas superstições e esses medos. Então, o conhecimento científico, a partir daqueles elementos de repetição, de critérios, de objetos, a gente vai gerando uma estrutura de conhecimento que vai afastando a perspectiva do medo e vai afastando também a perspectiva da superstição. O conhecimento científico, eventualmente, pode se debruçar sobre uma superstição e pode se debruçar sobre um determinado medo da sociedade. Mas o fato é que, a partir daqueles elementos que a gente apontou, ou seja, controle, sistematização, revisão e segurança, ele vai se sobrepondo a esses medos e superstições. Um outro ponto importante de se observar é que a ciência ela não está completa. A ciência ela passa por um processo de construção e de reconstrução a todo momento. Isso quer dizer que os conhecimentos científicos, eles podem, todos eles, serem rebatidos e serem colocados contra a parede. Principalmente naquelas ciências ditas de ciências sociais aplicadas, a verdade ela é difícil de ser encontrada. Mas o fato é que o método científico ele vai nos ajudar a refletir sobre essas estruturas. Então, e aí, principalmente pensando na perspectiva do que se dá de conhecimento na contemporaneidade, essa avalanche de fake news que a gente é abalroado a todos os dias, o conhecimento científico pode nos ajudar sobre algumas reflexões. Então, para que eu consiga desconstruir um conhecimento científico, eu preciso adotar os mesmos critérios e as mesmas bases que foram utilizadas para a sua própria conclusão. Isso quer dizer que eu não consigo utilizar de conhecimento de senso comum, de medo ou de superstições para superar o conhecimento científico. O processo de reconstrução, o processo de revisão ou o processo de reestruturação do conhecimento científico, ele deve ser questionado sim, mas com as bases do próprio conhecimento científico. Então há possibilidade de mudança, de renovação, de novas conclusões, a partir principalmente do desenvolvimento de novas tecnologias. Então, para sair lá dos pensamentos de Copérnico e daqueles autores que iniciaram o processo científico, a gente consegue perceber que esses cientistas, ao longo de sua jornada, produziram muito conhecimento científico, muitas certezas e muitas verdades, mas também chegaram a muitas conclusões equivocadas por uma limitação temporal que existia naquele momento. Então, o conhecimento científico
vale lembrar, ele está em constante transformação, ele está em constante processo de construção. E para isso, a gente precisa adotar os métodos científicos. Bom, basicamente por hoje era isso. Para a videoaula de hoje eram essas reflexões que a gente precisava fazer inicialmente. Eu vou deixar no ambiente virtual, para além do conteúdo, do que a gente falou por aqui e dos slides que estão relacionados ao vídeo de hoje, algumas leituras complementares. Espero que a gente consiga sanar, apesar desse coronavírus e dessa pandemia global, essa defasagem que a gente vem a ter por conta dessa ausência da presença física, justamente para evitar o contágio. Vale lembrar que as conclusões a que a gente chega e das tomadas de decisões de ordem política que estão sendo tomadas ao longo desses dias, elas não são tomadas com base em achismo, elas não são tomadas com base em superstições, elas não são tomadas com base em puro medo ou histeria, mas elas têm uma base científica que vem dando respaldo às decisões políticas que vêm sendo tomadas ao longo desses dias. Esperamos que em breve a gente consiga superar esse problema. Gostaria de agradecer a cada um de vocês que estão assistindo essa videoaula e pedir para que não deixe de assinar o canal, de curtir o vídeo e de compartilhar com os demais colegas de sala de aula para que a gente consiga atingir o maior número de pessoas. Espero que a gente consiga então em breve retornar para a sala de aula e que tenham todos uma boa quarentena, lembrando que quarentena não é férias e que a gente consiga aproveitar esse momento para estudar mais. Até mais!